Bom, boa tarde. Acredito que nós já estejamos ao vivo. Então, começando aqui os trabalhos, é uma satisfação muito grande presidir aqui a mesa do painel 8 do 6º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, em homenagem à excelentíssima ministra Regina Helena Costa, com enfoque no princípio da segurança jurídica. Hoje, compondo a nossa mesa, cujo tema é a segurança jurídica e confiança legítima, os incentivos fiscais e a concorrência entre os entes tributantes, nós temos a professora Karen Jureidini Dias. Karen é doutora pela PUC de São Paulo e professora do mestrado do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Karen falará sobre os benefícios fiscais e a Lei Complementar 160. Na sequência, nós temos o Dr. Douglas Costa. Douglas é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e advogado, e falará sobre a tributação da torna na sucessão e doação, sobre o ITCMD e o ITBI. Em seguida, o professor Paulo Zaires Barreto, professor associado da USP e livre docente também pela USP, Universidade de São Paulo, e o professor Paulo falará sobre os conflitos não solucionados nas incidências de ICMS, ISS e IPI. E, por fim, nós temos o professor José Manuel Almudi Cid. José Manuel é diretor da Escola de Prática Jurídica da Universidade Complutense de Madrid e professor titular de Direito Financeiro e Tributário. José Manuel vai falar sobre segurança jurídica e proteção da confiança legítima no âmbito da União Europeia. E eu, que estou muito honrado aqui presidir a mesa e feliz de integrar com nomes tão importantes aqui no direito tributário. Antes de começarmos, eu gostaria de brevemente parabenizar o comitê organizador da BDF por este evento, por este congresso, agradecer o convite para presidir a mesa e a participação de todos que nos assistem virtualmente, deixando desde já registrado que estão todos incentivados a fazer perguntas pelo chat, que ao final, havendo tempo das apresentações, nós responderemos algumas perguntas. Falando em tempo, que está escasso, né, está curto, e aí pegando um gancho nas palavras do nosso presidente, Heleno Torres, mais cedo disse algo na linha de que o presidente de mesa é o que menos fala e mais escuta, eu já passo a palavra à professora Karen. Karen, por favor, fique à vontade. Boa tarde, na verdade, quase boa noite a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com os meus amigos na mesa, com todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite à BDF, sempre um prazer estar na BDF, e mais ainda ter a oportunidade de homenagear a ministra Regina Helena Costa. Aliás, eu aproveitei e já trouxe aqui uma de suas boas decisões, não são poucas, mas uma de suas boas decisões. Vamos lá, eu queria, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar uma apresentação, porque eu sei que meu tempo é escasso, o Edgar está com autorização para me chamar a atenção, se eu me alongar aqui. Dá para ver, né? A apresentação está certinho. Ok. Então, vamos lá. Eu queria, primeiro, dizer o seguinte, a gente tem aí assistência, vou falar de subvenção, a gente tem uma assistência governamental, aí incluída a isenção ou redução de impostos, os incentivos, especialmente os incentivos no âmbito do ICMS, que pode ser para custeio ou para investimento. Se for para custeio, a empresa usa livremente, tributa e fica disponível dinheiro para o sócio. Então, esse incentivo foi de 7, tributa o 7, sócio pode distribuir dividendos sobre esse valor. Se for uma subvenção para investimento, não se tributa, é indisponível ao sócio, porque a essência é que isso seja destinado à implantação, à expansão do negócio, a implantação, a expansão daquela atividade, fomentando, portanto, empregos e atividade em um determinado estado que concedeu o incentivo e faz, portanto, esse sacrifício. A discussão fica exatamente sobre ser ou não subvenção para investimento. A gente vai tratar de duas discussões. Uma, ser ou não subvenção para investimento. Qual é o valor dessa subvenção para efeitos de constituição de reserva e de tributação? Ser ou não subvenção para investimento, antes disso, de tratar da lei complementar, eu queria dizer o seguinte, a gente tem uma discussão sobre o entendimento da receita, no sentido de que
é exigido que haja uma sincronicidade, né, e uma vinculação entre o que eu recebo em contrapartida, né, essa percepção de vantagem e a aplicação dos recursos em algo imobilizado. Algo que me parece bastante absurdo, inclusive. Imagina que uma empresa vai se instalar num estado e numa específica região onde é muito difícil, ela primeiro vai investir. Primeiro vai construir ali seu parque, seu depósito, etc., vai investir na infraestrutura, vai investir em tudo, para depois vender e depois, portanto, fazer jus aos incentivos e poder usufruir desses incentivos de redução de impostos nas suas vendas. Então, essa sincronicidade é absurda, mas, enfim, era exigido, os autos de infração eram lavrados. Né? Então, esse é um primeiro ponto, e que me parece foi resolvido com a Lei Complementar 160, que tem expressamente finalidade retroativa, para não ficar na discussão se aquilo era declaratório ou não, ela expressamente colocou a sua aplicação retroativa, e ela diz, são considerados subvenção para investimento se for benefício fiscal concedido pelo Estado, respeitado apenas as exigências desta lei, deste artigo. Ela não fala outras exigências, como aquela da Receita Federal do Brasil. Aí, me parece, portanto, que a gente não tem mais essa discussão de ser imobilizado, né, em ativo permanente, de ter essa sincronicidade de receber o valor e investir, até porque isso, na prática, não é possível ser feito, muito menos ainda ser demonstrado, mas vai ficar uma discussão se a lei precisa ou não demonstrar que há uma exigência de uma contrapartida, ainda que essa contrapartida não tenha nenhuma sincronicidade em tempo e em valor. Ela precisa ter uma contrapartida no sentido, deve se instalar, deve empregar tantas pessoas, ou deve ter uma escola perto, ou deve fazer alguma outra coisa ali no Estado. Então, precisa ou não ela ter isso, porque não foi modificado o caput do artigo 30, e ele fala, né, que o benefício é concedido como estímulo à implantação e expansão de empreendimento econômico. Então, essa é uma discussão, mas que não tem nada a ver com a sincronicidade. Então, a primeira grande discussão é para trás ou para frente, porque ela teve cunho retroativo, ou para frente os benefícios estão sendo renovados, inclusive aqueles que não têm a autorização ao aval do CONFAS, está tudo aqui legitimado pela Lei Complementar 160, precisa ou não prever alguma coisa, ou simplesmente aquela transação de papel, por exemplo, como existiu em algumas localidades no passado, né? Então, existe ou não a possibilidade de todos serem enquadrados, ou a lei precisa prever alguma contrapartida, ainda que não tenha nenhuma relação em valor e em tempo com o benefício concedido. A gente tem uma primeira COSIT 11 de 2020, que veio depois da lei complementar, e falou, depois da lei complementar, está claro que para trás e para frente, cancela-se os autos, não pode mais exigir, porque todo o incentivo fiscal é subvenção para investimento. Mas essa COSIT, ela perdeu os seus efeitos, ela foi reformada, no mesmo ano, em 2020, esse entendimento permanece até 2021, e a gente encara novamente o famoso círculo vicioso, não virtuoso, de litigiosidade fiscal brasileira, e a Receita Federal, portanto, coloca aqui, dentre os quais a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Totalmente ambíguo isso é uma contrapartida da lei, ou ela vai exigir a sincronicidade como existia no passado, e que tanto trabalho teve o Congresso para fazer passar a Lei Complementar 160. Ficamos sem resposta, entendo que não pode exigir nenhuma sincronicidade, mas a gente vai ver lá na frente que o CARF, ele menciona pelo menos que a lei precisa ter uma contrapartida, mas os fiscais estão lançando errado, estão exigindo a sincronicidade, então os autos são cancelados de qualquer forma. Agora, a gente tem também uma solução de consulta que eu trouxe, me parece importante, porque não está no perdão no âmbito dos estados, ou seja, das autuações de ICMS por crédito indevido, e não está na não tributação do IRPJ ou na obrigatoriedade de constituição de reserva,
de lucros, né, reserva de incentivo dentro da conta de reservas de lucros, o diferencial de alíquota de operações internas interestadual e também aquela discussão, aproveitando para falar, aquela discussão do real importador, tá? De por onde eu importei. Uma coisa é, realmente importei por aquele estado que me concede o benefício. Outra coisa é, sou ou não real importador, assim como o diferencial de alíquotas. Isto são, no diferencial de alíquota sistemática de arrecadação, e no caso do real importador, competência do Estado para tributar ou para conceder o benefício. Portanto, não é uma questão de benefício, não se aplica à legislação que a gente está falando. Outro dado importante dessa COSIT é algo que muitas vezes não é respeitado nos autos de infração, que é o seguinte: a minha reserva de incentivo, né, só lembrando, se eu tenho um incentivo de 10, eu só posso, eu tenho lá um incentivo, o meu crédito presumido, meu incentivo, meu benefício fiscal é de 10, para eu não tributar, eu vou colocar isso em reserva de incentivo, dentro da conta de reservas de lucros, só posso usar isso para absorver prejuízo, desde que todas as reservas tenham sido, ou para capitalizar, desde que eu não reduza capital e nem tenha reduzido, respectivamente, nos 5 anos anteriores e posteriores anteriores. Né? E também não use para dividendo obrigatório, para base de dividendo obrigatório, apesar da lei das SAs permitir que a reserva seja usada para isso, eu não posso, se eu usar para isso, eu vou ter que tributar, normas antielisivas. Mas, enfim, vamos supor que em algum momento eu vou usar isso para distribuir dividendos. Então, meu benefício foi de 10, constitui uma reserva de 10. Distribuir dividendo de 5. Só 5 é submetido à tributação. E no momento em que eu distribuir, é que ele se torna tributável. Agora, o mais importante, no meu ponto de vista, aqui está algo que a gente precisa conversar e que pode vir muita autuação. E não acho que essa consulta esteja de tudo errada, muito pelo contrário, está com uma redação de ofício, mas se eu bem interpretei, ela faz sentido, que é a COSIT 12, muito recente, de final de março desse ano. O que ela está dizendo? Pessoal, sempre briguei por isso para fins de discussão de quanto é devido ICMS. Vamos imaginar o seguinte, eu já volto nela, isso aqui é para a gente fazer um cálculo. Vamos imaginar o seguinte, uma saída, a tributação é 12, mas a minha carga efetiva é tal que eu pago 2. O que eu vou mandar para a reserva, que não vai ser tributável e que eu não posso distribuir dividendo, e que vai ser submetido eventualmente a um auto de infração, é 10? A diferença de 12 para 2? Não, não é 10. Por quê? Porque se eu não tivesse esse incentivo, eu teria os créditos regulares. Numa suposição de que os créditos regulares são de 5, a minha carga efetiva seria 7, e não 12. E com o incentivo, a minha carga efetiva é 2. Portanto, o meu benefício não é 10, o meu benefício é 7 menos 2, meu benefício é só 5. É só 5 que vai para a reserva, é só 5 que eu não tributo, é só 5 que eu não posso distribuir para o sócio. É exatamente o que está falando essa solução de consulta. Nesse ponto, benéfico ao contribuinte, porque muitos estão registrando em reserva valores superiores ao que precisa. Por outro lado, ela pega um fato extremamente importante, pessoal. Ela está dizendo o seguinte, também não vai compor a sua despesa fiscal, o custo de mercadoria vendida, aquele crédito que você estornou. Então, vamos pensar o seguinte, tem um crédito outorgado de 10 e tenho que... comprei uma mercadoria por 100. Comprei uma mercadoria por 100. 82 é o custo da mercadoria, 18 é o ICMS, ok? Ele está lá no meu ativo. Esse ICMS a compensar. Vendi por 200, pelo dobro. Tenho uma despesa de ICMS de 36. Então, com quanto vai ser a minha receita? 200, menos a despesa de ICMS de 36, menos 82, não menos 100. Aqueles 18 não pode compor a minha despesa, porque se ele compuser a minha despesa, eu já não estou tributando o meu crédito outorgado. Eu estou despesando 36, mas eu não estou pagando 36. Eu estou pagando 36 menos 25, que é o meu crédito outorgado, mas eu estornei os 18. Então, eu não posso deduzir 2 vezes, é isso que ela está dizendo. Você não pode pegar o teu crédito e direto mandar para custo de mercadoria vendida e, ao mesmo tempo, não tributar
o seu crédito outorgado. Então, o que ele está dizendo? Vai para a reserva o crédito outorgado, que não é cheio. Ele é o crédito outorgado menos aquele que eu estornei, que eu faria jus naturalmente, porque o meu benefício não foi o valor cheio do crédito, foi o valor cheio menos aquilo que eu faria jus. Mas eu não posso deduzir duas vezes. É exatamente isso que ela está falando. Então, as empresas vão ter que olhar como é que elas estão tratando o custo da mercadoria vendida, se está indo cheio ou não, e se estiver indo cheio, como é que elas estão constituindo a reserva. Porque de um jeito ou de outro eu compenso. O que eu não posso é nas duas pontas, tomar a despesa e não tributar cheio ou só tributar a diferença. Esse dado me parece bastante importante. Edgar, tem mais um minuto aqui? Ou já acabou meu tempo? Tem mais 3 minutos e meio. Então tá bom. Aqui, então, assim, essa era a parte mais importante que eu queria falar, tá? Porque eu acho que isso é algo que as empresas vão ter que revisar e entender exatamente o que está acontecendo. Quanto àquela exigência de saber se a legislação precisa ou não mencionar uma contrapartida, se a gente pegar essa decisão do CARF, o auto foi cancelado, porque o fiscal simplesmente ele passa a exigir esse investimento sincronizado com o que eu recebo de incentivo e a alocação em um ativo permanente. E isso não é exigível, ele vai pelo PN 112. Mas dá a entender que sim, que poderia ter se exigir, e se o fiscal tivesse feito isso, teria que ser demonstrado, que a legislação fale de uma contrapartida eventualmente cumprida ou não pela empresa, tá? Aí, por fim, a gente tem mais algumas questões que eu queria tratar, e aqui não podia deixar de mencionar a decisão muito bem elaborada da ministra Regina Helena Costa, nossa homenageada, que é importantíssimo para efeito lucro presumido, ou seja, mesmo após a Lei Complementar 160, e ainda que eu entenda que isto não é uma subvenção para investimento, que a gente recomece esse círculo vicioso de discussão de sincronicidade de investimento por conta das soluções de consulta que estão se pegando no caput do artigo 30, diz ela, não pode ser tributado o sacrifício do Estado. Não é uma questão de uma autonomia federativa da União para tributar. É uma questão da União não tributar o sacrifício do Estado, porque ela vai esvaziar o Estado e vai ferir o princípio federativo. É exatamente isso que ela está falando. Inclusive, no final dessa decisão, ela fala de axiologia da ratio decidente, que afasta com ainda mais razão e aí a ratio decidente com a decisão do semestre abaixo de cálculo, a pretensão de caracterização como renda ou lucro de créditos presumidos outorgados no contexto do incentivo fiscal. Esse tipo de entendimento vai sendo acompanhado por todo o STJ. O que é muito importante a gente ter em mente? No caso do lucro presumido, além desta situação do Pacto Federativo, que ela resolve o problema para a caracterização ou não de subvenção como investimento e para o lucro presumido, mas para o lucro presumido, gente, me parece absurda a discussão. E por que vem essa discussão? Porque a Lei Complementar 160, ela fala que não será tributado, que tudo será, todos os incentivos estaduais serão considerados subvenção para investimento para fins de lucro real. E ela não fala de lucro presumido, mas ela nem precisava falar do lucro presumido. O que acontece? No lucro real, o meu ICMS, se eu não entrar como crédito, ele está compondo o custo da mercadoria vendida, exatamente a solução de consulta que ela coloca, não deduz duas vezes. Ora, Receita, você está certa. Também não tribute duas vezes. No lucro presumido, eu tributo sobre receita, a receita cheia de venda, com o ICMS que eu pago na venda inteiro, sem considerar nenhum outro crédito. Então, todo mundo tributou com o ICMS por dentro. Salvo se a gente tiver numa discussão de que o ICMS não compõe a base de cálculo do lucro presumido, enquanto ele compuser, é óbvio que o redutor do ICMS a pagar não pode ser tributado sob pena de tributação duas vezes do tributo que eu paguei. Me parece um absurdo sem precedente
a tributação de uma subvenção, que é redutora de uma despesa, no lucro presumido, cuja base é a receita que está sendo integralmente oferecida à tributação e, portanto, não haveria que se discutir isso. Por fim, uma última e recente decisão, que é de ICMS diferido, dizendo ICMS diferido não é benefício fiscal. Isso é momento de pagamento e não redução de pagamento, ainda que não se tenha a cobrança da correção monetária, não precisaria, portanto, constituir reserva e posso disponibilizar aos acionistas. E não há que se falar em tributação, porque não é uma receita. E com isso, eu finalizo. Edgar, muito obrigada, viu? Pontualmente. Obrigado, Karen. Bom, sem mais delongas, passo a palavra ao Douglas. Douglas, por favor. Edgar, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Também faço as minhas palavras da Karen, agradecer a todos a oportunidade aqui de poder falar com vocês, e também é muito legal estar num evento que é homenageada a ministra Regina Helena Costa, e vamos tentar contribuir aqui um pouco com a discussão, que é o tema aqui do nosso painel, né? Me foi incumbido aqui de falar um pouco sobre o ITCMD e o ITBI. São tributos aqui que normalmente não causam tantas emoções como o tema aqui da Karen. A Karen fica até bastante emotiva aqui ao falar desse assunto, que realmente traz muitas emoções, né, Karen? E para mim, me coube aqui falar um pouco sobre ITCMD e ITBI, mas o grande ponto aqui, a gente está falando aqui de a tributação na torna, na sucessão e doação, né? Esse é um tema que o que acaba acontecendo é de você ter conceitos todos intrincados aqui para a gente falar disso, né? Eu preparei aqui um material, é um material como apoio naquilo que eu quero falar um pouco sobre o assunto, e aqui eu trouxe alguns conceitos, exatamente apenas para ilustrar o que é importante para a gente fixar e para a gente ter em mente o que está sendo discutido sobre esse tema, né? Afinal de contas, permuta é permuta e torna é torna, ou seja, são conceitos que não são tão complexos assim de se compreenderem, mas o fato é que, para a gente compreender e trazer isso para a nossa realidade jurídica, é sempre importante para que a gente tenha em mente exatamente o que está sendo discutido e o que está sendo entendido nas secretarias de Fazenda, também com impactos eventuais em tributação da renda também, e o que está sendo discutido nos nossos tribunais. O que a gente tem visto, envolvendo principalmente a tributação de TBI e TCMD, é que alguns estados têm, inclusive, notificado contribuintes quando ele inclui na sua declaração de imposto de renda situações em que podem, de alguma forma, sugerir a tributação do ITCMD, o imposto causa-mortes e doações, né? E dali são tiradas algumas intimações, notificações e, muitas vezes, autuações. No nosso caso específico aqui, nós estamos falando daquela situação em que a gente envolve a permuta de imóveis, em que você tem a diferenciação entre valores que estão sendo considerados para efeito do negócio propriamente, né? O conceito da permuta nada mais é do que a simples troca recíproca, ou seja, eu ofereço um imóvel e a outra pessoa oferece imóvel em pagamento também, ou seja, não há preço propriamente, né, para que se possa falar que a gente está fazendo um preço específico de venda como uma operação de venda normal. A gente tem aqui, sim, uma equivalência, né, sendo livre as partes, a atribuição do valor. Claro que existe um valor de mercado para esses imóveis e não por outro motivo. Também há ali as diferenças relacionadas ao próprio valor venal desses imóveis. Mas o fato é, muitas vezes o que acaba acontecendo, a gente tem a situação em que esses imóveis, eles são trocados e têm valores diferentes, e ali você começa a falar da tal da torna, né? Que nada mais é o excesso, que uma parte teria que devolver a outra parte para repor o valor da permuta. Então você terá uma situação, como eu coloco aqui num exemplo bastante simplório, em que a gente teria dois imóveis, um por
uma permuta em que você tem um imóvel de 100 mil reais e outro imóvel de 80 mil reais, com uma diferença de 20 mil reais. Nessa situação, a discussão acaba sendo sempre o que se fazer com esse valor de 20 mil reais. Afinal de contas, nós estamos falando de uma situação em que os imóveis teriam valores comerciais de forma distinta. Né? Como todos nós sabemos aqui, o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Propriedade de Bem, ele acaba sendo sempre pressupondo a realização de um negócio jurídico oneroso. Por outro lado, o ITCMD, ele é um imposto, como o próprio nome sugere, né, um imposto causa-mortes, e de doações de bens ou direitos. Então, significa dizer que a discussão acaba sendo em relação exatamente do que se fazer com a diferença de valores. Né? O que a gente tem visto aqui é que, primeiro, é um negócio jurídico oneroso, por isso acaba sendo autorizada a tributação do ITBI. Então, no caso da permuta, não há dúvida de, naquela troca entre um imóvel de 100 contra um imóvel de 80, haverá tributação do ITBI, e isso não há dúvida. E aqui a gente já entra nas questões que começam, e até pouco tempo atrás, a gente tinha muitas discussões, né, que é o segundo ponto aqui, aonde que recai a incidência do ITBI, ou seja, recai sobre o valor venal de cada um dos imóveis. E aí, no final das contas, são aplicadas as alíquotas ali do município que é competente para a sua própria tributação. No entanto, o que a gente tem que levar em conta também é o fato de que a jurisprudência, até pouco tempo atrás, era meio vacilante com relação ao que vem a ser valor venal para efeito de tributação do ITBI. A gente sabe que as prefeituras, elas têm criado, ou pelo menos vinham criando, plantas genéricas com valores arbitrados para efetivamente tributar o ITBI. E aí, muitas vezes, até superior ao valor do próprio negócio. Né? E isso acabou sendo discutido, acabou sendo debatido e muito contestado, e chegou à conclusão de que, primeiro, pelo menos nos tribunais locais, né, estava indo no caminho de que a base de cálculo do ITBI ela não seria o valor arbitrado tal como as plantas genéricas vinham sugerindo. Ele seria o valor do negócio ou o piso, tendo o piso o valor venal para efeito de tributação do IPTU. Só que, mais recentemente, e isso foi debatido e tudo mais, mas mais recentemente, o STJ acabou indo na direção um pouco mais específica sobre o assunto. Ele foi na linha de que, primeiro, as plantas genéricas com arbitragem, elas não devem prevalecer. A base de cálculo do IPTU também não deve ser considerada como base de cálculo do ITBI. São coisas distintas. Então, o que se chegou à conclusão é que a base de cálculo do ITBI acaba sendo exatamente o valor de mercado, o valor que está sendo realizado. É claro que, normalmente, nesse tipo de discussão, o que se está debatendo é a situação onerosa, né? É a compra e venda de imóveis, não é necessariamente a permuta. Bom, mas de todo modo, se a prefeitura está discordando da base de cálculo que está sendo utilizada, o que o STJ foi na linha no sentido de que poderá a prefeitura desconsiderar, poderá a prefeitura discordar, mas ela vai ter que instituir, nos termos do artigo 148 do CTN, vai ter que instituir um processo administrativo específico para tanto. Então, quer dizer, a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado, é o valor do negócio propriamente, e se a prefeitura discordar, ela não pode simplesmente arbitrar, ela vai ter que criar o processo administrativo específico, nos termos do 148, e finalizar, então, com a sua conclusão de qual seria, então, a base de cálculo do ITBI. Bom, o valor da torna, então, teoricamente, ele é a diferença entre uma coisa e outra. Na situação de permuta, é o valor de mercado de cada um dos imóveis. Se a prefeitura discordar, ela tem que questionar via um processo administrativo. A torna acabará sendo, então, a diferença entre os valores de base de cálculo de ITBI entre uma coisa e outra. Nessa situação, o valor da torna, então, não faz parte da base de cálculo do ITBI. Afinal de contas, ela não é originada exatamente do que leva à tributação do ITBI, que é, no final das contas, o negócio oneroso envolvendo a troca dos imóveis. Então, primeiro conceito, né? A base de cálculo do ITBI é um valor de mercado, a prefeitura discordou, tem que instituir lá o processo administrativo. Então, a diferença entre uma coisa e outra é a torna, logo, não se pode ter a tributação de ITBI sobre esse montante. Afinal de contas, nós não estamos falando ali de uma situação que complementa o valor de mercado dos bens. E aí, prosseguindo, havendo a situação, então,
em que esta torna não tem uma compensação financeira, aquele meu exemplo, né, de 100 contra 80, os 20. Se você não tem uma situação de compensação financeira, o que se tem consolidado no entendimento das secretarias de Fazenda, afinal de contas o ITCMD é um tributo estadual, é de que nesta situação acaba se tratando de uma doação. E a gente tem visto isso, inclusive, nas situações de divórcio, né, em que há uma divisão desigual dos bens, e isso tem acontecido bastante, e outras situações, como, por exemplo, no caso de inventário, em que você também tem uma distribuição entre os herdeiros desproporcional, e isso também tem levado as secretarias de Fazenda a exigir a tributação do ITCMD sobre esse valor, tratando-se disso de uma doação, e nessa situação, o que está sendo consolidado é exatamente isso, ou seja, de que essa torna acabaria sendo uma doação, e por este motivo, o que a gente teria aqui é uma liberalidade daquele que está entregando o bem de valor maior para aquele de valor menor, e é por sua conta e o risco, ou seja, você está fazendo isso. E mais, né, você está causando um acréscimo patrimonial àquele que recebe. E dentro, então, do conceito do Código Civil, que trata das situações de doação, estaria, então, encaixada a liberalidade de você abrir mão do patrimônio em prol de outro, sob as determinadas condições que ali estão no Código Civil. Considerando tal fato, o que se tem consolidado é a situação de que essa situação, então, levaria à tributação do ITCMD. Bom, mas o fato é, isso, como está sendo enfrentado isso, né? A gente encaixa, eu trouxe aqui exemplificativamente, né? Apesar do Congresso ser do Rio de Janeiro, eu trouxe uma consulta de São Paulo, mas é apenas para ilustrar o que tem acontecido e certamente não é diferente nos outros estados o que está acontecendo, né? Eles estão todos tratando isso, a torna, então, como uma situação de doação, em que você tem que incluir na tributação do TCMD para efeito de Star Kits, então, com o Estado. Bom, mas Douglas, como é que, no final das contas, você vai obrigar a pessoa? O que a gente tem visto bastante primeiro, eu citei há pouco, né, a situação em que você tem um cruzamento da declaração de imposto de renda versus aquilo que efetivamente você recolheu do tributo estadual. O Estado de São Paulo, sim, tem acesso a essas informações e acaba, sim, intimando todos os contribuintes para tratar exatamente dessa questão e falar se houve ou não um recolhimento. Outra situação específica que a gente tem visto, e aqui eu consigo citar, inclusive, decisão também do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que quem estava atrás dessa situação, ou seja, questionando, tratando desse assunto, era o registro de imóveis. Ou seja, o cartorário, ele não estava fazendo o registro exatamente porque não estava sendo comprovado o recolhimento do ITCMD. A gente sabe que o cartorário ele é responsável, né, também pelo recolhimento de tributos e pode ser, inclusive, indicado como solidário. Essa resposta à consulta aqui que eu trouxe também foi apresentada por um cartório. Então, quer dizer, eles estão muito preocupados com isso. Claro, contribuinte sempre, mas é fato que os cartórios não estão seguindo em frente com os registros quando você não faz a comprovação. A gente pode ver essa decisão, mas há outras situações em que há decisões. Eu até achei uma decisão em que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu ou concluiu que não era necessário apresentar guia, que a gente estava falando de situações distintas e não precisava, então, de situações distintas no sentido de que não cabia a exigência pelo cartorário da comprovação do TCMD. Né? Então, era uma questão bastante processual ali. Mas a maioria das decisões que têm sido proferidas estão indo nessa linha de que sim, tem que haver o recolhimento do TCMD. Aí eu fui olhar também no STJ, né, para ver o que eles estão falando sobre o assunto. E o STJ foi na linha de não analisar a questão, porque exatamente porque teria que reanalisar as provas que foram produzidas durante o processo. Então, quer dizer, tudo está morrendo, as discussões todas estão se encerrando no âmbito dos tribunais locais. E aí a gente tem, então, a conclusão de que a possível caracterização, no caso da torna, o que está acontecendo é a caracterização da doação, e por isso a incidência do TCMD com relação a esse valor. Claro, não haverá, então, a tributação de ITBI sobre essa diferença, haverá a tributação de ITBI exatamente sobre os valores que correspondem
ao valor de mercado desses bens, mas não sobre a torna. Agora, o valor da torna, no final do dia, como eu disse, acaba sendo objeto de tributação do próprio ITCMD. Então, acho que a gente tem caminhado para essa situação, mas também haverá questionamentos ainda sobre esse assunto, considerando esse novo posicionamento, ou novo posicionamento, pelo menos o posicionamento mais recente do STJ com relação à base de cálculo do ITBI, ou seja, o valor de mercado, e aquilo que vem a ser a torna, né? Porque imaginemos, então, que as pessoas que forem fazer a troca, elas passarão, então, a indicar os quais valores para efeito da troca. Valores iguais, ou seja, para não ter a torna e, por este motivo, não ter que se falar ITCMD, ou o cartorário não vai aceitar isso, né? Ele vai sempre querer, no final das contas, uma avaliação de qual é o valor de mercado desses bens. Na situação onerosa, em que a compra e venda, fica mais simples, afinal de contas, nós estamos falando ali de uma compra e venda. Mas numa situação de permuta, a coisa acaba ficando um pouco mais difícil, considerando esse fato. E se os cartórios estão preocupados, então, com a sua responsabilidade sobre o assunto, a gente claramente vai acabar tendo mais discussões sobre esse tema. Mas, pelo menos, nós temos as principais bases que acabam ajudando a gente aqui. Então, Edgar, chego aqui ao fim da minha fala. Não sei se eu estourei, acho que não estourei aqui o tempo, mas agradeço a você e parabenizo os demais colegas da mesa. Obrigado, Douglas. Parabéns pela apresentação. Não estourou o tempo, não. Obrigado. Dito isso, queria passar a palavra ao professor Paulo. Professor Paulo, por favor. Bom, boa noite a todos. Uma satisfação enorme participar desse 6º Congresso Internacional promovido pela ABDF, em homenagem à ministra Regina Helena Costa, professora, com quem tenho tido o privilégio de, há muitos anos, ver e ouvir aí nas palestras na PUC, no IDEP, e eu quero me dizer da minha alegria de participar de um evento no qual Regina Helena Costa é homenageada. Queria cumprimentar o presidente da BDF, o professor Heleno Torres, pelo evento, toda a diretoria, e os meus colegas de mesa, o Edgar, que preside, a Karen, o Douglas e o professor José Manuel. O meu tema, conflitos não solucionados nas incidências de ICMS, ISS e IPI. Efetivamente, são muitos os conflitos de competência entre os principais impostos que incidem sobre o consumo no sistema tributário brasileiro. E mais do que nunca, com a economia digital, não é tarefa fácil, não é missão simples determinar a cada instante qual tributo haverá de ser recolhido ao ente tributante, de um lado, e de outro. É forçoso reconhecer que os próprios entes tributantes têm se digladiado nesse esforço de buscar levar para suas hostes incidências tributárias que se encontrem numa zona confrontante, numa zona limítrofe. Alguns pressupostos eu gostaria de trazer para explicitar o meu pensamento sobre o tema. Estou convencido de que a rígida discriminação de competência impositiva estabelecida na Constituição Federal de 88 tem desdobramentos jurídicos importantes. Não é um mero elenco de competências, não é uma mera sugestão de atuação dos entes tributantes. Não. É necessário, a meu sentir, no âmbito de exegese eminentemente constitucional, identificar o campo possível de atuação de cada ente tributante em relação aos tributos que são conferidos à sua competência tributária impositiva. Como fazer isso? Reconhecendo que a Constituição traz conceitos constitucionais e que nós precisamos buscar interpretá-la, identificando esses conceitos como limites à atuação dos entes tributantes de um lado e como necessários para dirimir conflitos de competência de outro.
Cabe à lei complementar definir os fatos geradores? Sim, cabe à lei complementar definir os fatos geradores, mas não cabe a ela escolher se vai conferir a um ente tributante tal materialidade ou a outro, porque isto significaria levar à instância infraconstitucional um tema que, por opção do legislador constituinte, foi plasmado, foi estabelecido, foi regrado no plano constitucional. Mais do que isso, quer me parecer que não haja espaço para que uma determinada materialidade fique submetida a duas incidências tributárias. Ou bem, eu estou diante da comercialização de um produto industrializado, da realização de um negócio jurídico com um produto industrializado e haverá de incidir o IPI, ou, bem, eu estou diante da prestação de um serviço de qualquer natureza e haverá de se verificar a incidência do ISS. Não me parece que, como querem alguns, ou como sugere a Receita Federal do Brasil, possam incidir os dois tributos sob determinada situação específica. Nesse sentido, é força convir que, nos últimos tempos, uma série de situações limítrofes foram resolvidas pelo Poder Judiciário. Para o bem ou para o mal, adequado ou inadequadamente, aí é uma avaliação de cada um de nós. Eu tenho aqui severas críticas a várias dos posicionamentos feitos em julgamentos no Supremo Tribunal Federal, notadamente nesse período pandêmico. O fato é que a questão da franquia foi resolvida, a questão dos softwares, a questão da tributação de um potencial serviço em relação a ferrovias, rodovias, cabos, dutos e condutos, e assim por diante. É força reconhecer também que, neste período pandêmico, o Supremo julgou numa proporção muito mais favorável a pretensões fazendárias, ou uma forma muito mais contrária a interesses do contribuinte do que vinha fazendo ao longo das últimas décadas. Esses percentuais aí são trazidos aqui ou acolá, mas que mostram claramente uma postura distinta nesse período do que vinha até então acontecendo. Mas há, efetivamente, temas que ainda pendem de uma solução, temas ainda não solucionados, e eles envolvem, notadamente no campo do ICMS versus ISS, alguns aspectos relacionados à economia digital, à tributação dos serviços de comunicação ou de serviços de qualquer natureza, e mesmo no campo do IPI/ICMS em relação ao ISS, e aqui me refiro especificamente ao tema da industrialização por encomenda. Esse tema é um primeiro que eu gostaria de abordar com um pouquinho mais de tempo. É um tema importante que está submetido à repercussão geral, que será julgado sob essa sistemática pelo Supremo Tribunal Federal em algum momento, e ele nasce com uma alteração na Lei Complementar 116, que suscitou a tese formulada por representantes dos fiscos municipais, no sentido de que, de 2003 em diante, o cenário teria mudado e, portanto, na chamada industrialização por encomenda, além do ICMS e do IPI, que sobre o produto, ao fim e ao cabo, concluído, incidem, haveria também o ISS nos serviços realizados sob a designação da tal encomenda. Exatamente em relação a esse tema, há uma solução de consulta, COSIT, da Receita Federal, que afirma, com alguma tranquilidade, e a meu sentir erroneamente, que não haveria nenhum problema na
incidência concomitante de ISS e IPI, a solução de consulta dos 27 de 2013. Não me parece que assim seja. Volto a dizer, essa discriminação de competência tributária impositiva não teria nenhum sentido se pudesse haver a incidência dos diversos tributos sobre as mais variadas realidades, tirando exatamente toda a força daquilo que, em tese, o legislador constituinte procurou separar e demarcar para cada ente tributante. Mais do que isso, me parece equivocada a posição exarada pelo STJ, num voto do ministro, de autoria do ministro Humberto Martins, no sentido de que, sobre a industrialização por encomenda, sobre os serviços prestados no bojo de industrialização por encomenda, houvesse a incidência de ISS. E isso me parece equivocado por 3 razões diferentes, cada uma delas bastante suficiente para isoladamente fulminar tal pretensão. A primeira delas significaria uma violação ao próprio princípio da igualdade, na medida em que as empresas não verticalizadas seriam mais tributadas do que as empresas verticalizadas. Eu teria um tratamento desigual aí, consoante sejam as empresas mais ou menos verticalizadas, o que me parece um descrime inaceitável. Eu teria uma ofensa à neutralidade tributária, eu teria uma indução à verticalização, o que também é algo que me parece descompassado com o nosso ordenamento jurídico vigente. E eu teria uma violação à previsão incerta no artigo 146.3d da Constituição e no 179, no sentido de que de se prever um tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, que, em sua grande maioria, são aquelas que fazem o serviço encomendado. São pequenas empresas, médias empresas, que atendem as grandes empresas nesses processos de industrialização. E, por essa razão, me parece que o melhor entendimento sobre a matéria está com um voto exarado pelo ministro Toffoli no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, se o bem retorna à circulação, tal processo industrial representa apenas uma fase do ciclo produtivo, não estando a atividade da encomenda sujeita ao ISS. Esse julgado do ministro Toffoli, espero, seja o balizador da repercussão geral, que vai, em algum momento, eu já poderia até ter havido julgamento, vai definir essa questão, que é uma das questões em aberto nesse debate IPI, ICMS de um lado, versus ISS de outro. Tema delicado, mas me parece que o melhor entendimento é exatamente esse, de que, ao final da cadeia, incide até tributos de valor considerável. ICMS, IPI, não significa dizer uma desoneração, não. Está havendo uma tributação plena, seja para o produto ou para a cadeia de operações que passa por uma encomenda, seja para aquela que não tem encomenda nenhuma, ambas serão tributadas exatamente na mesma conformidade ao final desse processo produtivo. Há outros temas, como, por exemplo, o serviço de monitoramento, rastreamento e de veículos e cargas. Nessa matéria, surgiu o debate em torno de se isso seria um serviço de comunicação sujeito à incidência do ICMS ou seria uma prestação de serviço sujeita à incidência do ISS. E aqui o tema parece, ou tem-se em relação a ele a pretensão de uma solução da discussão mediante a aprovação da Lei Complementar 183 de 2021, uma lei complementar, portanto, bastante recente. Aliás, é de se notar que, nos últimos tempos, os municípios têm sido bastante exitosos
nessa lógica de inserir novas nomenclaturas de serviços no bojo de lei complementar. A 116 foi muito enfática nesse sentido. Depois nós tivemos a 157, tivemos a 175, agora a 183, e, portanto, nessa disputa entre municípios e estados, os municípios têm saído vencedores, pelo menos no âmbito da aprovação de diplomas legislativos. É até razoável de se imaginar a razão. A pressão que potencialmente devem fazer 5.570 prefeitos em Brasília deve ser maior do que aquela que poderão fazer 27 governadores. Mas o ponto jurídico que me parece importante aqui é o seguinte: tudo que a lei complementar chama de serviço haverá de ser necessariamente serviço? O professor Aires Barreto sempre dizia, olha, a lei complementar não tem o toque de Midas, que tudo que toca vira ouro. E, na mesma forma, a meu sentir, não é porque existe prescrição nesse sentido que algo que serviço não seja, serviço se tornará ex vi legis, porque isso representaria desbordar o conceito constitucional. Nessa matéria, eu até entendo que não há comunicação e há prestação de serviço, portanto, a Lei Complementar 183 se ouve bem ao agregar este item à lista de serviços. Na outra ponta, eu tenho preocupação com uma fundamentação do ministro Toffoli num outro julgamento, no julgamento de um debate também muito importante entre estados e municípios, o debate sobre a incidência do ISS ou do ICMS na chamada comercialização do software de prateleira, e acho que ali o Supremo cometeu dois deslizes, na minha forma de entender o fenômeno. O primeiro deles é na própria proscrição dessa dualidade prateleira e encomenda, que juridicamente me parece importante. A segunda, o ministro Toffoli, ao tentar prestigiar a dualidade de obrigação dar e obrigação de fazer, que esteve sob questionamento do próprio Supremo, mas vem sendo afirmada por ele, Supremo, em vários julgamentos posteriores ao julgamento do Plano de Saúde, o ministro Toffoli afirma o seguinte: não, no software há um fazer, o software é objeto de uma atividade humana que o elabora, portanto, há este fazer na produção, na elaboração, na construção do próprio software. Não que isso não seja verdade, existe essa atividade, assim como há um fazer no processo industrial de qualquer produto. Mas não é este fazer que vai dar ensejo ao ato final de colocação desse produto industrializado em comércio. E, portanto, aqui eu tenho efetivamente, como ato último e mais importante, um negócio jurídico que consiste em um dar e não em um fazer. Nada obstante, tem havido esse esforço humano na industrialização de qualquer bem que esteja hoje sendo vendido por indústrias neste país. Então, algumas dicotomias que foram muito trabalhadas pelo Supremo, como essa questão do prateleira versus encomenda, e mesmo a dualidade de obrigação dar e fazer, me parecem adequadas. Vale dizer, no caso do dar e fazer, o conceito de serviço de direito privado, o Supremo acabou se manifestando, a meu ver, com muito acerto, exatamente nesse caso envolvendo postes, dutos, aqueodutos e assim por diante, no qual o ministro Toffoli expressa o posicionamento no sentido de que, se eu estiver diante de um dar chapado, não pode haver incidência do ISS. O dar chapado é a expressão que ele usa no voto. Se eu estiver diante de um dar e de um fazer, no qual eu consiga segregar claramente o que é a obrigação de fazer, o que é a obrigação de dar e os valores correspectivos, eu não posso ter ISS sobre a obrigação de dar. Só se essa dissociação for impossível, que aí a tendência será a incidência do ISS.
Para encerrar aqui, para ficar dentro do meu tempo, há também uma série de discussões em torno dos chamados serviços over the top, que são serviços que se desenvolvem a partir de uma rede de telecomunicações. E nessa matéria, o STJ firmou o posicionamento de que, para que haja o serviço de comunicação ICMS e não o ISS, prestação de serviço de qualquer natureza, o traço decisivo é a titularidade dessa rede de telecomunicações. Se eu sou o titular da rede, eu presto o serviço de comunicação. Se é um terceiro que usa a minha rede para desenvolver alguma atividade, não há efetivamente a incidência do ICMS comunicação, mas sim a incidência do ISS sobre a atividade desenvolvida, desde que esse serviço esteja previsto na lista anexa a uma dessas leis complementares, à medida em que se entendeu pela taxatividade do ISS, ainda que comportando a chamada interpretação extensiva. Concluo a minha exposição lembrando de Geraldo Ataliba, que dizia que imposto bom é imposto velho. E o que o professor Geraldo queria dizer com isso? Ele queria dizer que um dos fatores mitigadores de segurança jurídica é exatamente esse esforço dos nossos tribunais de irem dirimindo zonas de conflito, zonas confrontantes, zonas cinzentas, e afirmando o direito num sentido ou no outro. Para o bem ou para o mal, várias das discussões foram resolvidas. E, nesse sentido, oferecem hoje uma segurança maior a quem vai tomar a decisão de exercer uma atividade, sabendo com mais precisão, porque posicionamento do STF, se deve recolher ICMS, se deve recolher IPI ou se deve recolher ISS. Há ainda zonas cinzentas, como eu acabei de mostrar, há ainda discussões em aberto, mas elas serão muito maiores se nós abandonarmos tudo isso em nome de um imposto novo, de um nome novo, e nós não temos a menor ideia de qual será o conteúdo, sentido e alcance que a ele se dará no âmbito do Poder Judiciário, e começaremos novamente uma discussão de 20, 30 anos sobre o que é bem, sobre o que é serviço, sobre qual é o fato gerador desse novo imposto, e assim sucessivamente. São essas as manifestações que eu gostaria de trazer aos senhores na tarde de hoje, agradecendo uma vez mais o convite da BDF e o privilégio de compor essa mesa com eminentes professores. Eu vou a palavra ao nosso presidente, professor Edgar Gomes. Obrigado, professor Paulo. E antes de passar a palavra ao professor José, só um comentário a respeito das decisões do Supremo proferidas durante a pandemia, que pelo menos a gente sabe se tem ou não que pagar o imposto, né, o tributo. Então, pelo menos tem a segurança jurídica. Devo ou não devo? Bom, professor José, por favor, a palavra está com o senhor. Muchas gracias, Edgar. Tengo un problema para compartir la presentación, con lo cual me van a tener que disculpar y voy a... No puedo hacerlo. ¿Lo puedes hacer, Edgar? Fenomenal. Pronto. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Es un placer estar en este Congreso Internacional de Derecho Tributario de Río de Janeiro. Pido disculpas, en primer lugar, por intervenir en español, pero aunque soy gallego, no procede que me atreva a expresarme en portugués y menos en brasileiro, con lo cual voy a tratar de hablar despacio, voy a tratar de ser claro, y si hay cualquier duda o cualquier cuestión, pues por supuesto estoy a su disposición. Quiero agradecer enormemente la invitación de la ABDF para participar en este congreso, y también quiero señalar, igual que mis compañeros, que es un placer, es un honor formar parte de esta mesa junto a ellos, junto a Paulo, junto a Karen y junto a Douglas. Si eres tan amable, Edgar, y pudieses pasar la primera
presentación, el primer slide. Muy bien, yo lo que voy a tratar de exponer en estos minutos que nos han sido asignados de forma necesariamente breve, de forma necesariamente escueta, es cuál es la configuración de dos principios que son vitales en la aplicación del ordenamiento tributario, que son vitales siempre que estamos hablando de normas que pueden producir consecuencias desfavorables para los ciudadanos, para los administrados, también para los contribuyentes, como son el principio de seguridad jurídica y el principio de protección de la confianza legítima. El primero de ellos, el principio de seguridad jurídica, yo estoy deseoso de conocer cuál es la experiencia y la configuración en Brasil. El principio de seguridad jurídica es un principio que reconoce la Constitución española y es un principio que se reconoce también, dado que España forma parte de la Unión Europea, por el catálogo de derechos fundamentales que existe dentro de la Unión. Y esto es curioso porque nos podemos encontrar dentro de la Unión Europea, y esto provoca no pocos problemas, con una doble interpretación, habida cuenta que hay un doble catálogo y que hay diferentes tribunales que se encargan de enjuiciar el alcance de estos principios, nos podemos encontrar con una doble, incluso una triple interpretación de qué se entiende por seguridad jurídica o por protección de confianza legítima desde la perspectiva de un contribuyente español. Podríamos tener una interpretación del Tribunal Constitucional Español, podríamos tener una interpretación del Tribunal de Luxemburgo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y también en Europa contamos con un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que interpreta un catálogo distinto que puede ser interpretado de forma distinta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Luxemburgo. Por lo tanto, un panorama complicado porque hay tres catálogos y tres posibles interpretaciones de alcance de esos principios. En relación con el principio de seguridad jurídica, aunque hay discordancia, no van a existir demasiados problemas. Hay unanimidad a la hora de considerar que el principio de seguridad jurídica es un principio, desde la óptica tributaria, que tiene como destinatario fundamentalmente al legislador. Se le exige al legislador, y esto parece una broma, creo que vosotros utilicéis la palabra brincadeira, ¿no? Que se exige que las normas sean precisas y que tengan efectos previsibles. Yo, escuchando a Paulo, escuchando a Karen, escuchando a Douglas, pues me queda claro que en Brasil hay exactamente el mismo problema que tenemos en España, que tenemos una jurisprudencia constitucional que deja muy claro que el contribuyente tiene derecho a que las normas sean precisas y que tengan efectos previsibles, pero luego, pues el día a día nos demuestra a todos que eso no es así, y las posibilidades de hacer valer la inconstitucionalidad de una norma por vulneración del principio de seguridad jurídica, pues son bastante remotas. Tengo que expresarme en estos términos desde la perspectiva española. Donde sí creo que ha habido un mayor avance para las garantías de los contribuyentes en los últimos años, en las últimas décadas, es desde la perspectiva del principio de protección de la confianza legítima. Luego me referiré a esta cuestión con un poco más de detalle y voy a terminar con algunos ejemplos desde la perspectiva española para señalar que la diferencia desde nuestra óptica entre seguridad jurídica y protección de confianza legítima es que para que resulte invocable el principio de protección de confianza legítima tiene que haberse dado una actuación de la administración tributaria que haya infundido la confianza en el contribuyente de que estaba realizando las cosas de forma correcta, de forma conforme a derecho. Es decir, mientras que el principio de seguridad jurídica incumbe al legislador, el principio de protección de confianza legítima ya va a condicionar la actuación de la administración porque puede haber generado expectativas legítimas en el contribuyente y eso hay que ver qué extensión tiene. Edgar, si eres tan amable, pasamos a la siguiente presentación. Bien. Como decía, la diferencia entre seguridad jurídica y protección de confianza legítima es muy relevante. Sus efectos también van a ser muy distintos. Lo que pasa es que es preciso señalar que este último principio, el principio de protección de confianza legítima, que es un principio de creación jurisprudencial, es decir, no está positivizado, no está en la Constitución española, tampoco está
en las normas que informan el ordenamiento de la Unión Europea, es un principio de corte jurisdiccional que bebe de la tradición alemana. Este principio de confianza legítima no es un principio absoluto, como todos los principios que informan el sistema. Para que el principio de confianza legítima actúe, se le tiene que haber infundido una confianza legítima al obligado tributario, pero el obligado tributario tiene que haber actuado de buena fe y tiene que haber actuado con la diligencia debida. Edgar, si eres tan amable, pasamos ya a la última presentación. Bien. Ahora veremos algunos ejemplos, pero por señalar algunas cuestiones que creo que son muy relevantes, lo primero que debemos plantearnos, y creo que este es un problema global, no es un problema español, es un problema europeo, es hasta qué punto la confianza legítima impide modificaciones normativas. Yo he de señalar que en nuestro país, en España, el alcance de la prohibición de retroactividad de las normas tributarias es un alcance limitado, porque se permite, por parte de la jurisprudencia del Constitucional español, modificar situaciones que están todavía no terminadas o no agotadas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha señalado que es perfectamente posible, en mitad de un periodo impositivo, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, modificar la regulación y aplicarla desde el inicio del periodo impositivo. Ahí no se ha apreciado ningún tipo de vulneración del principio de seguridad jurídica. Sin embargo, cuando analizamos esta cuestión desde la óptica de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las consecuencias o el entendimiento de esta cuestión es muy distinta, porque el Tribunal Constitucional Español ha admitido este tipo de retroactividad, esta vulneración de la seguridad jurídica, cuando concurran necesidades económicas relevantes del Estado. Es decir, se ha justificado la vulneración de la seguridad jurídica en función de una necesidad imperiosa del Estado de obtener recursos en un determinado momento, y sin embargo este tipo de planteamientos desde la óptica del Tribunal de Luxemburgo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nunca han sido admitidos. Por otra parte, entiendo que en Brasil se habrá planteado el mismo problema. En España se ha discutido en torno a si los contribuyentes tienen la posibilidad de invocar lo que denominamos en España derechos adquiridos, es decir, en qué medida un contribuyente tiene derecho o no a que se mantenga de forma transitoria un régimen impositivo. La verdad es que la respuesta del Tribunal Constitucional Español en este caso ha sido tajante y se ha denegado que existan derechos adquiridos de los contribuyentes y que es una decisión del legislador mantener un régimen de forma transitoria o no. Y sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo pone de manifiesto, hay un caso muy conocido en este ámbito, el caso Plantanol. La empresa Plantanol era una empresa que había realizado una inversión muy fuerte para invertir en una planta de fabricación de biocombustibles, acogiéndose a una serie de incentivos fiscales. Karen hablaba de incentivos fiscales al inicio de esta mesa, y lo que se falla por el Tribunal de Luxemburgo es que si un contribuyente ha acometido una determinada inversión incentivado por el Estado, el contribuyente tiene derecho a que durante un periodo de tiempo, por lo menos, se mantenga el régimen transitorio. Como digo, la visión de la seguridad jurídica en España es radicalmente distinta de la que hay en el Tribunal de Justicia, con los problemas que eso plantea, que se solucionan de distinta manera en función del tipo de impuesto en que nos encontremos, porque, como digo, en España se ha dicho por el Tribunal Constitucional que los derechos adquiridos no tienen ningún tipo de relevancia. Pasando ya al ámbito de la confianza legítima y por plantear algunos problemas que estoy convencido que son comunes en Brasil, si en Brasil existe un principio de protección de confianza legítima, si el contribuyente tiene la posibilidad de ampararse en la actuación previa de la administración cuando ha actuado de buena fe y de forma diligente, lo que hay que plantearse es qué tipo de actos de la administración pueden generar esa confianza legítima. Cualquier acto de la administración tributaria, de cualquier órgano de la administración tributaria, en cualquier escenario,
¿puede generar ese derecho del contribuyente a que las cosas no cambien? Bien, esta es una cuestión realmente compleja porque seguro que en Brasil el problema es el mismo que en España. En España tenemos una administración tributaria claramente segmentada, con diferentes niveles, y lo que hay que plantearse es, en función de las circunstancias del caso, aquí no se puede dar una respuesta genérica, habrá que dar una respuesta individualizada, es qué tipo de órganos pueden infundir la confianza legítima en el obligado tributario. Yo hay una cosa que tengo muy clara. En España tenemos un régimen de consultas vinculantes y las consultas vinculantes sirven para que alguien que tiene una duda respecto a cómo va la administración a interpretar una norma y aplicarla, pues pueda obtener una respuesta. Y esa respuesta ya no podrá ser modificada luego por un órgano de aplicación de los tributos. Bien, a mi modo de ver, es bastante evidente que no solo la Dirección General de Tributos, que es el órgano en España que contesta las consultas, puede generar confianza legítima en los obligados tributarios. También la inspección, también los órganos encargados de asesorar en el día a día al obligado tributario pueden llegar a generar confianza legítima y pueden generar el derecho a que no se vea modificada la situación del contribuyente. Otra cuestión que es importante y se deduce de lo que he señalado con carácter previo desde la óptica española es que el principio de protección de la confianza legítima va a tener siempre como límite que no exista un abuso del derecho por parte del contribuyente. Es decir, si el contribuyente no actúa de buena fe, si el contribuyente no está aplicando el ordenamiento pues, de forma recta, en este tipo de situaciones, tanto el Tribunal Constitucional Español como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han señalado que el principio de protección de la confianza legítima no resulta aplicable. Tenemos muchos ejemplos en la esfera del impuesto sobre el valor añadido, en la esfera de los impuestos indirectos. Paulo antes me ha parecido entender que hablaba de cuestiones de fiscalidad indirecta. En el IVA, en Europa, la deducción del IVA se hace depender de la emisión de una factura por parte del proveedor y en Europa el IVA es deducible, conforme a esta jurisprudencia, siempre y cuando aquel empresario profesional que está recibiendo una factura no haya participado en ningún tipo de trama ni tenga información respecto a que quien le está repercutiendo el impuesto tiene la intención de no pagarlo o tiene la intención de defraudarlo. De ahí que el principio de confianza legítima es fundamental, pero presenta como límite siempre la buena fe del obligado tributario. Y voy a terminar, para tratar de ajustarme al tiempo, con una cuestión que desde la óptica española es absolutamente vital. Lo que voy a plantear a continuación, y estaría encantado de conocer cuál es la problemática que se plantea en Brasil con esta cuestión, si es que este problema se da, si el reglamento lo permite, es si la administración tiene la posibilidad, una vez que ha comprobado a un contribuyente una determinada vertiente de su actividad, vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos un contribuyente al que se le comprueba el impuesto sobre sociedades del año 2017 y se le comprueba, por ejemplo, la amortización en el impuesto sobre sociedades y el impacto que en términos fiscales tiene esa amortización. La pregunta que pongo encima de la mesa es, si la administración ha comprobado las amortizaciones en el año 2017 y el contribuyente sigue amortizando en los mismos términos que lo había hecho en el año 2017, ¿puede la administración revisar su criterio en el año 2020 considerando que lo que se interpretó en 2017 no era correcto? Aquí entra en juego de forma radical el principio de protección de confianza legítima. ¿Ha generado la administración la expectativa en el contribuyente de que estaba haciendo las cosas de forma correcta? Bien. Inicialmente en España nos encontramos con una serie de sentencias del año 2009 y otras del año 2013 en el que el Tribunal Supremo, en una primera aproximación a esta cuestión, dijo lo siguiente. Miren, cuando se trata de aplicar normas tributarias,
en la medida en que estemos en un ámbito de aplicación de las normas tributarias en la que no cabe la discrecionalidad, y yo creo que estamos todos de acuerdo en que en la aplicación del ordenamiento tributario con carácter general no cabe la discrecionalidad de la Administración, habida cuenta de que no estamos ante una potestad discrecional de la Administración, ahí la Administración no tiene ningún problema para, en el ejemplo que estaba señalando antes, interpretar que la amortización era correcta en el 2017 y llegar a la conclusión, 3 periodos impositivos más tarde, que la amortización se había practicado desde una perspectiva contable y también desde una perspectiva tributaria de forma incorrecta. Esa es la primera aproximación del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Español. A partir del año 2013, la situación cambia de forma radical y el Tribunal Supremo Español revisa su doctrina y considera que en este tipo de situaciones, cuando se ha producido una comprobación previa por parte de la Administración, en la medida en la que el contribuyente haya actuado de buena fe y la decisión de la Administración no sea claramente contra legem, se habrá generado una expectativa legítima al contribuyente de que estaba haciendo sus cosas de forma adecuada y, por lo tanto, también su declaración del año 2020 va a resultar inatacable en la medida en la que se compadezca, que concuerde con lo que se había regularizado en el año 2017. Esto se reconoce por primera vez por parte del Tribunal Supremo Español en marzo del año 2014. Tribunales inferiores se pronuncian, lógicamente, siguiendo al Tribunal Supremo, pero lo que faltaba por resolver en esta ecuación o en este puzzle es, y esto generó una gran polémica doctrinal en España hasta que se produjo el fallo del Tribunal Supremo, es si en un escenario, y vuelvo al ejemplo inicial, en el que en el año 2017 la Administración había comprobado completamente la situación tributaria del contribuyente, es decir, había comprobado todo el impuesto sobre sociedades, pero en el ejemplo que estoy manejando solo había regularizado las amortizaciones. Pero ojo, constaba que se había comprobado la tributación de los dividendos que había percibido la empresa, se había comprobado cuál era la tributación, por ejemplo, de determinadas ventas que se habían hecho a otros estados, etc. La cuestión que se plantea desde una perspectiva práctica es, sobre aquellas cuestiones sobre las que no se pronuncia expresamente la Administración en el acuerdo de liquidación, ¿genera efectos también el principio de confianza legítima? No sé si estoy siendo capaz de expresarme con claridad, pero el problema es bastante evidente. Supongo que en Brasil será igual. Cuando se inicia una comprobación en una empresa, la comprobación puede tener carácter general, pero la Administración, a la hora de realizar la comprobación, se centra exclusivamente en determinados puntos. Lo que se plantean los contribuyentes con la doctrina previa del año 2014 es: ¿se ha generado la expectativa legítima en el contribuyente cuando la Administración pudo comprobar, y no lo hizo, que se estaban haciendo las cosas bien y, por lo tanto, es inmodificable la comprobación posterior? Bueno, aquí el Tribunal Supremo, y termino con esto, lo zanja en el año 2018, una sentencia de 13 de junio de 2018, señalando que en aquellas situaciones en las que no se haya dejado constancia en el acuerdo de liquidación de todos los aspectos de la obligación tributaria que no han sido comprobados, el contribuyente no tiene derecho a invocar esa confianza legítima. Por lo tanto, un principio que, como ven, es importante, muy relevante en la práctica del derecho tributario español, también el derecho de la Unión Europea, y que estoy seguro que podrá ser enfocado seguramente con distintas perspectivas en función del estado en el que nos encontremos. Nada más por mi parte, muchas gracias por la invitación y quedo a su disposición. Muchas gracias, professor José. Eu queria responder ou comentar a pergunta do professor José, mas, na verdade, caso algum dos integrantes da mesa queira comentar, por favor, fiquem à vontade. Meu único comentário, já me antecipando, na verdade, eu perguntei se alguém faria algum comentário, mas seria, eu escutei e li recentemente uma frase muito interessante, né, que a teoria na prática é diferente.
Então, eu entendo que o contribuinte poderia se invocar o princípio da confiança legítima, o venire contra factum próprio, boa-fé objetiva, moralidade e outros tantos. Agora, eu confesso que eu não sei. E por outro lado, acredito também que a Receita poderia autuar e o final dessa história, né, o final do auto de infração, quando chegasse no Poder Judiciário, eu confesso que eu já não sei qual seria. E aí, não sei, até, professor José, se não vou tentar o meu espanhol, que ele já está enferrujado, mas não sei se eu consegui comentar, me fazer claro, e aí deixando também aberto para a professora Karen, professor Paulo, professor Douglas, me complementarem, me corrigirem, enfim, deixar todos à vontade. Douglas? Eu vou... interromper o compartilhamento. Edgar? Oi, por favor, Karen. O Douglas vai falar? Por favor, Karen, eu demorei para tirar do mudo aqui, fica tranquilo. Não, eu só queria dizer que a apresentação do professor Almude, de fato, ela é extremamente relacionada ao que vivemos aqui no Brasil, e sobre até o questionamento do professor, nós temos, sim, é uma discussão muito grande, professor. Nós temos aí artigos do nosso Código Tributário Nacional, temos aí especificamente um artigo, o artigo 100, que fala que justamente se o contribuinte seguir uma orientação, ele será cobrado do principal do crédito tributário, sem multa e sem juros. Por outro lado, nós temos um outro artigo no Código Tributário Nacional, que é o 146, que diz que só valerá para frente, nunca para trás, uma alteração de critério jurídico por parte da administração tributária. Exatamente como o senhor colocou. Então, na verdade, a discussão fica, sempre haverá essa alteração. Não existe um período de transição para adaptação, que talvez fosse necessário, que é o que a gente tem aí como uma previsão geral para a conduta da administração tributária na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, e é uma questão recentemente incluída sobre esse período de transição, especialmente nas alterações de critérios abstratos. Mas a discussão fica quando eu cobro sem multa e sem juros, ou quando eu não cobro para trás e apenas para frente. E fica também a discussão de quando realmente seguiu-se uma orientação. Nós tivemos, por exemplo, situações em que a última instância do Tribunal Administrativo decidiu por uma década de uma forma, se entendeu que aquela era a verdadeira e melhor sedimentada interpretação da lei, mas como a Receita nunca emitiu uma opinião expressa sobre aquilo, não se aplicou nem o artigo 100, nem o artigo 146. Então, essa é uma questão que precisa ser de todo aperfeiçoada efetivamente no nosso sistema. Só essa... E vamos precisar aí trocar ideias sobre isso. Obrigado, Karen. Douglas, você quer fazer algum comentário? Não, Edgar, acho que a Karen já falou tudo que precisava. Era isso, Douglas? Desculpa, Douglas. Tranquilo, Karen, tranquilo. Bom, então, aqui nós não temos nenhum questionamento da audiência. Caso alguém algum dos membros da mesa queira fazer algum comentário final, alguma consideração final, por favor, fique à vontade. Do contrário, considerando que estamos já bastante adiantados aqui no horário previsto para o encerramento, eu daria por encerrado aqui o nosso painel. Podemos encerrar? Podemos sim, Edgar, só agradecer sim, pela presidência. Um grande abraço. Eu que agradeço a todos, muito obrigado, boa noite. Um abraço a todos, foi um prazer. Un fuerte abrazo, hasta luego. Adiós.